A paz, meus amados, boa noite. Que Deus abençoe você nessa noite. Ontem foi o culto aqui em casa. A gente não ficou mostrando muito o culto. Deus tocou no nosso coração, né? Mas um pouco da palavra que a gente trouxe. E eu creio que Deus ele vai começar a trabalhar. Já começou. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai, Espírito e verdade. Há pouco tempo minha esposa falou assim: você vai ministrar? Eu falei: não. De repente Deus falou: vai, eu vou te dar uma mensagem referente à maneira dos cultos que está sendo oferecido hoje dentro das igrejas. Paulo ele fala que a idolatria e culto de demônio. Credo, pastor, exatamente. Você sabe por que culto de demônio? Porque você pode estar dentro de um ministério, mas o teu louvor não está sendo aceito. Deus ele não está aceitando o teu louvor, a tua pregação. Porque à noite, um domingo, você está com Deus, procura fazer a vontade de Deus. Só que no decorrer da semana, começa da segunda-feira, aquele culto que você ofereceu para Deus, ele foi inútil, não foi agradável para Deus. Não se oferece para Deus qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de culto, qualquer tipo de louvor, de adoração, dependendo do louvor, adoração, dependendo do culto que você vai oferecer para Deus, ele não agradece, ele não está nesse negócio. Eu estou canso de falar. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos se preparando para oferecer para Deus tem que ser uma coisa de acordo com a palavra de Deus. Então, pastor, me mostre na Bíblia onde é que o apóstolo Paulo faz isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. A idolatria e o culto de demônio. Falou como sábio, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só corpo. Capítulo 10, versículo 18. Vedes isto, segundo a carne, os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar, está vendo? Mas que digo que o ídolo e algumas coisas, ou que os sacrificados aos ídolos e algumas coisas. Antes digo que as coisas que os santificaram a os demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Você entendeu? Participar das coisas de Deus, mas também participar das coisas do mundo. E as igrejas estão cheias desse tipo de pessoa. E eu digo para você que hoje é aceitável de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. E a gente vai pregar e estamos procurando pregar. Eu creio, querido, que Deus ele vai levantar uma nova geração de pastores no meio desse tumulto que está acontecendo no cristianismo. Deus ele vai levantar aquele que está lá na roça, aquele que é analfabético, aquele que não sabe de nada, que não entende de nada. Deus vai usar ele. E você que está se achando autoritário, conhecendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e achando tal, Deus vai te jogar lá para baixo, porque você não tem unção e não tem a presença dele. Sabe por quê? Você se prepara no domingo só para cultuar Deus. Você tem um dia só específico para Deus durante a semana, que é o domingo. Você sobe lá no altar, você prega bonito, você canta bonito, e o teu louvor, Deus não está se agradando dele. Por isso que Paulo está dizendo que são culto aos demônios.
não podeis beber, capítulo 10, versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha o que Paulo está dizendo. Então, dependendo do culto que você vai oferecer na igreja, Deus não se agrada dele. Então, o teu culto está sendo aos demônios. Pastor, é exatamente isso. É por isso que nós estamos aqui, eu e minha esposa, e vamos trazer pessoas aqui em nome do Senhor Jesus. Tem muitos desviados hoje, que saiu da igreja, não está indo mais na igreja, para muito é desviado. Você tem que sair da igreja, não de Jesus. Você tem que sair da igreja porque você não se agrada do que está sendo pregado na igreja e você tem que sair para fora. Você tem que sair fora. Mas você não pode sair fora de Deus, do chamado de Deus. Pastor, mas como que eu faço? Eu e minha esposa, realmente, nós estamos há alguns meses, eu vou dizer para você, dentro de ministério nenhum, porque Deus nos afastou e Deus nos colocou algo para nós fazer. E esse algo, essa chamada cristã que Deus tem na nossa vida é para pregar o verdadeiro evangelho. Agora, eu vou pregar aquilo que Deus manda, não aquilo que é aceitável para o pastor dentro de alguns ministérios. E eu repito mais uma vez, igreja que está em fornicação, em adultério, em pecado, você não pode entrar lá pregando isso aqui, porque o pastor vai dizer, você está jogando um membro fora da minha igreja para o mundo e ele vai para o inferno. Está dentro da igreja indo para o inferno, a mesma coisa. A mesma coisa. Por isso que Paulo está dizendo a idolatria e culto de demônio, porque nós procuramos oferecer algo para Deus, mas também vamos fazer parte do mundo, e o mundo está sendo ocupado pelas igrejas evangélicas. Entenda bem, não todas, não estou citando placa de igreja, denominação nenhuma, nem nome de pastor, mas estou dizendo que nem todo pastor prega numa igreja dessa, onde tudo é aceitável. Isso vai, querido, pesar lá na frente um peso tão grande, mas tão grande, que eles não vão suportar. Estou brincando com as coisas de Deus. Não vou me preocupar quantas pessoas vai vir o culto aqui em casa. Não vou me preocupar se vai ter 2, 3, 4, mas vou me preocupar de pregar o verdadeiro evangelho. Que esse evangelho que deixou de ser pregado na tua igreja, porque agora nós temos que fazer parte do mundo, ou seja, tudo é gospel. Aí traz para dentro da igreja pagode gospel, sertanejo gospel, Brasil, Copa do Mundo gospel, e joga tudo dentro da igreja. E tudo pode, tá bom demais. Para você, para Deus não. Ele não está aceitando o que você está fazendo dentro do seu ministério. Viu, pastor? Deus não está se agradando da tua atitude dentro do teu ministério, porque você aceita todo o pecado dentro da tua igreja, ele vai cobrar de você e você não vai suportar isso. Pregue o evangelho, doa quem doer. Pregue a Bíblia, fala da palavra de Deus, pregue o que está na Bíblia. Não fica pensando que tu vai trazer uma palavra de exaltação e um membro da tua igreja vai embora, porque teu membro não tem parte com Deus. Ele está na tua igreja, não tem parte com Deus. Ele toca, não tem parte com Deus. Ele louva, não tem parte com Deus. Ele prega bonito, não tem parte com Deus, porque ele está oferecendo culto aos demônios, é o que Paulo está dizendo. Quer questionar, vai na Bíblia, meu irmão. Medita na palavra de Deus. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos infiéis vossos convida, e que vossos sem nada perguntar, por causa da consciência, mas se alguém vosso disser, isto foi sacrifício, misericórdia, sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Nem todo
coisa eu vou aceitar. Nem toda coisa eu vou ser participante. Porque eu tenho que participar das coisas de Deus. Eu tenho que buscar aquilo que Deus tem do melhor para mim. Eu não posso ser um pastor onde eu tenho que aceitar o mundo. O mundo entra dentro da igreja. E lógico que nós vamos receber pessoas que vão vir lá de fora, que precisamos de tirar o carrapicho dela. Mas essa pessoa, ela tem que ser trabalhada por Deus, e os pastores que têm que nos ajudar a limpar esta pessoa, a cuidar desta ovelha. Mas você não pode colocar uma pessoa dessa em cima do altar. Igreja que não tem mais altar, que é palco. Esta pessoa, dentro de poucos meses, já está pregando, exercendo um cargo que tu deu. Deus não está ainda sendo ouvinte do que ela está fazendo dentro do teu ministério. Então, para você ter comunhão com Deus, pregar o evangélico, você tem que buscar o que está na palavra de Deus, onde muitas coisas hoje não são agradáveis dentro do ministério da casa de Deus. Porque eu tenho que fazer, pastor, um pouquinho para Deus, mas um pouquinho para o mundo. Santidade ao Senhor, igreja. É por isso que o cristianismo está cada vez mais sendo fajudo na terra. O evangélico deixando de ser pregado, o homem se achando autoritário. É o Jesus da igreja, mas longe de Deus, longe da presença de Deus. Digo, porém, a consciência não é tua, mas do outro, porque há de a minha liberdade seja julgada pela consciência de outro. Você entendeu que Paulo... Leia 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Vai lendo. Aí tu vai procurar se o que eu estou falando não está na escritura que o apóstolo Paulo deixou. Pastor, foi o Paulo que colocou com a ordenança de Deus. Você está pensando que eu estou pregando aqui nessa noite? É a minha vontade de falar isso? Mas Deus, quando manda, eu vou pregar. Mas o Senhor vai ferir muitas pessoas, não interessa, não importa. O que importa é o evangelho ser pregado. Igreja que você tem que ser chamado para pregar nela, mas você tem que ter um limite de pregar nesta igreja. E eu repito para você, porque o pecado está tomando conta das igrejas. O mundo já entrou dentro das igrejas faz tempo, e muitos pastores encobertando o pecado dentro do ministério. Não tem disciplina, não tem mais doutrina, e vai empurrando com a barriga, e vai tocando com a barriga, e Deus vai alertando as pessoas, e as pessoas vão se afastando desse ministério, e a tendência desse ministério, Deus está falando para mim, se não melhorar, vai afundar. Não adianta você se expressar, estamos em pecado, em idolatria, fornicação, achar que você vai pregar domingo um culto avivado para Deus e Ele vai receber aquilo que você está oferecendo. Não vai. Paulo está dizendo que isso é oferecer culto aos demônios. E o diabo dá uma risada dentro dos templos hoje. Pastor, entenda bem o que eu vou dizer para você nessa noite. A igreja, ela recebe pessoas em fornicação, em pecado, em adultério. A igreja é para isso. A nave da igreja, o altar, ele tem que ser ainda consagrado para Deus. Então, nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Pregar a palavra, buscar na palavra, viver a palavra. O pecado, ele não pode ser expandir em cima de um altar.
onde teu membro toca, mas é falado lá fora, onde o teu membro prega, mas é falado lá fora, onde você coloca pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus para pregar o Evangelho. O altar, ele está perdendo o foco e a visão. Deus está dizendo nessa noite para você ficar muito esperto, entenda bem. Alama, decama, das tubia, madarabaxê. Deus está dizendo para você, não faça do seu altar um palco. Tem muitas denominações hoje que não tem mais altar, não tem mais consagração em cima do altar. Então é aquela, o camarada peca a semana todinha, entenda bem o que eu estou falando, Deus está mandando. Ele peca, briga, bebe, fuma, está em fornicação, mas no domingo ele tem que exercer um cargo dentro da tua igreja. Agora o pastor que vai pregar lá também tem que saber o que vai pregar para você não afetar o membro da tua igreja com uma palavra de exortação. Paulo, quando pregava, ele não estava nem aí. Ele fazia a vontade de Deus, ele pregava o que Deus mandava. Então não adianta, Deus me separou, escolheu eu para pregar o Evangelho. Agora eu vou colocar no grupo uma mensagem que vai massagear o teu ego. Tem que ser agradável para você. Não. Tem que ser agradável para Deus. Agora, quando você se conserta e procura andar em santidade com Deus, palavra que nem essa para você é fichinha. Ela não vai afetar você, sabe por quê? Porque você tem comunhão com o Pai. E quando a pessoa ela não tem comunhão com o Pai, quer exercer um cargo dentro do ministério e se prega uma mensagem que nem essa, se for pregar dentro de uma igreja hoje, no outro dia está o falatório. Pastor trouxe uma mensagem que fulano ficou bravo, e eu estou preocupado com isso não, meu irmão. Eu estou preocupado com isso que eu vou pregar, ou eu vou colocar uma coisa no grupo que vai te afetar. Se você não gostar, é problema seu. Se converte, se consagra, se conserta com Deus, cara. Toma uma postura de homem. Seja uma pessoa autêntica. Diz para Deus que você é fraco, diz para Deus, faz como Davi, que você está pecando, que você não consegue sair da fornicação, do pecado, você briga, você discute, você xinga as pessoas, e você está em cima de um altar achando que o teu louvor está sacudindo a igreja. Sacudindo nada não, meu irmão, está sacudindo nada. As pessoas, elas estão cegas espiritual. Quando Deus começar a abrir a visão dessas pessoas, o teu louvor não vai agradar essas pessoas. Você tem que se consertar, cara. Você tem que se consertar com Deus. Você tem que, o teu louvor ele tem que chegar ao céu. Ele não pode ficar embaixo ali ao teto, não subir ao trono de Deus. O teu louvor tem que comover, querido, a igreja, mas é na presença de Deus, é na essência da adoração, não é na essência da carne. O camarada não estuda a Bíblia, o camarada não tem comunhão com Deus, vai lá e o teu louvor agrada a ele. Aleluia, glória a Deus, e aplaude, pula. Por isso que as igrejas estão assim hoje, é um pula-pula, grita-grita, revelação mentirosa. Para de mentir, para de enganar as pessoas. Você está cheio de quê? De unção? Não, você não está cheio de unção, coisa nenhuma, é a carnalidade tomando conta dos templos hoje. Por isso que Deus me mudou o jeito de eu pregar, não é porque eu quero falar, eu não estou falando isso para julgar a tua vida. Eu não quero pegar a Bíblia e descarregar em cima de você. Quem sou eu? Eu também sou falho, eu não sou perfeito, mas eu procuro durante o dia alguma coisa para agradar a Deus. É o meu e o teu louvor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Culto racional para Deus. Culto racional. Está difícil, pastor, não está? Vai melhorar, pastor? Não, não vai. Não vai. Enquanto o pastor, presidente da igreja, não colocar uma doutrina dentro do ministério e achar que isso vai longe, pode ir até longe. Mas que Deus vai dar um basta, vai. Pode ter certeza. Pessoa ungido a um cargo porque é amigo do pastor. Gente ungida hoje dentro de um ministério
a um cargo, porque é amigo do pastor, faz a vontade. Você não tem que fazer a minha vontade para mim ungir você a algum cargo, não. Você tem que fazer a vontade de Deus. Aí Deus vai me usar. Eu vou, em nome do Senhor, pelo aquilo que Deus me mostrou, ungir você a um cargo. Então não é eu. Deus está me usando, eu sou um instrumento usado por Deus para te ungir a um cargo. Você entendeu? Agora você é puxa-saco do pastor, quer um cargo, você não quer saber nem que dom que você tem, mas você quer um cargo. E você vai ser ungido, e você vai lá, e sabe o que vai? Você vai se perder, você não tem unção para isso, você não tem chamado para isso. Você vai se perder. O futuro disso é você andar que nem caranguejo, um passo para frente e 3, 4, 5 para trás. E não adianta você querer tentar, que você não vai conseguir, sem a vontade de Deus, ou aquilo que Deus colocou na sua vida. Aí as pessoas, elas estão assim hoje, porque elas estão fazendo coisa, sabe, porque vem pela mídia, é igreja imitando igreja, é uma gritalhada, é um pula-pula, é um... querido, por isso que Deus me colocou, você vai abrir culto na sua casa, e eu quero você pregando um evangelho verdadeiro, e não adianta eu inventar, querido. Para começar, eu vou dizer para você com sinceridade, adianta eu querer pregar o que eu não vivo? Por que tem muitas pessoas escandalizando hoje o cristianismo? Ele está em cima do altar, mas o que ele está oferecendo para Deus, Paulo está dizendo, não está agradando a Deus. Isso é culto aos demônios. Não adianta sapatear, não adianta pular, não adianta chutar a cadeira para o alto, dar camureta, virar canguru dentro da igreja, que é o que está acontecendo hoje, para mostrar para a igreja que você está cheio da unção, da presença de Deus. Você está vazio de Deus, cara. Você está vazio de Deus, vazio de Deus. E o teu culto, ele não é agradável para Deus. O teu culto não é um culto racional para Deus. E não adianta ficar bravo, e não adianta achar que é isso, não, você não tem chamado para isso e você vai cair do cavalo. Você não sai disso. E quando Deus começar a dar visão espiritual às pessoas que estão acreditando em você, meu amigo, você vai ser desmascarado. Vai ser desmascarado. Desmascarado. Ou nós vamos procurar a consertar o altar, ou o altar vai virar uma bagunça. Jesus pode entrar dentro dessa igreja e meter a bicuda em tudo que nele fez. Entrar naquele templo lá, você sabe da história. Casa de negócio, a casa de Deus está sendo casa de negócio. Revelação que Deus está longe dela. O cara está com a mente preenchida de coisas de si próprio, cara, de si próprio. Deus não está falando com ele e ele está vendo as coisas dentro da igreja. Eu vi um anjo passear dentro da igreja agora, eu vi não sei o que, e nada acontece dentro da igreja. É a mesma coisa, não sai disso. Precisamos de pregar o evangelho verdadeiro no meio desta bagunça aí fora. Mandará dele cama das tubiamará. A chuva está caindo aqui agora. Então não tem que pregar para fazer eco de ninguém. Eu não tenho que pregar uma mensagem para satisfazer alguém. Espera aí, pastor, senhor, eu não estou entendendo exatamente isso. Quando nós pregamos um evangelho, não estou citando só eu. E esse evangelho tem aquela palavra que parece ser dura, que nem essa. É uma palavra de exaltação. Sabe o que Deus vai mostrar para você quando você está firmado na rocha? Que essa palavra é bem-vinda para você. Ele vai abrir a sua mente e você vai entender o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo no capítulo 10, versículo 22. Ou irritamos o Senhor, ou somos nós mais fortes do que Ele. Irritamos Deus. Entristecemos o Espírito Santo. Eu faço uma conjectura, o Espírito Santo ele anda muito triste. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Igreja, ela não tem mais compromisso.
O camarada está dentro da igreja, sai da igreja, está lá, entra lá para ver se tem alguma ajuda, está lá, sai da igreja. Um irmão falou para mim esse dia: pastor, o único que me procurou, eu vi uma pessoa, não estou aqui me elogiando por isso, uma pessoa que durante esses tempos que a gente está passando por essa luta, o diabo tentando ceifar minha vida, e o Senhor não tem desistido. Ei, vem para o culto, cara, vem hoje para o culto. Eu não vou não, hoje eu não vou não, porque tem o jogo do Brasil. Glória a Deus, aleluia, mas quando é tempo você vem. Vai acabar a Copa. E eu acho que não vai longe também não, tomara que não vá longe também não. Eu não estou preocupado com Copa do Mundo, eu não dependo de Copa do Mundo, não dependo de jogador para sobreviver. Eu dependo do meu suor, do meu trabalho. Pregai o Evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se colocando hoje, igreja, se reunindo para assistir um futebol, Copa do Mundo. Ei, coloca aí, culto do mundo dentro do teu ministério, culto do mundo, coloca aí, culto do quebrantamento, culto do arrependimento, culto da adoração. Tu vai ver se tua igreja vai ficar cheia. A carnalidade e o pecado está dentro da tua igreja, que você diz que é sua, nem de Cristo é. E você está certo. A igreja é tua, ela não é de Cristo. A igreja só vai ser de Cristo quando a tua igreja fizer a vontade de Deus. Pregar o evangélico verdadeiro, viver o evangélico verdadeiro. É difícil, pastor, ninguém consegue. Nem o Senhor concorda com você. Paulo está dizendo, vamos tentar, vamos te esforçar, vamos se expressar, de fazer alguma coisa para que Deus possa nos receber aquilo que nós oferecemos dentro da igreja, em cima do altar. Adorar Deus, buscar Jesus enquanto é tempo. Tem gente que só lembra de Deus quando a sua casa está uma bagunça. Só lembra de Deus quando Satanás vai lá e quer bagunçar tudo. A casa, ela tem que ser templo e morada do Espírito Santo. A igreja, pastor, não, na casa aqui, esse templo, aqui eu não estou. Aqui é templo. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. E o diabo não tem que fazer festa aqui dentro de casa, não. Tem que se dar em retirada pelo sangue que foi derramado naquela cruz. O sangue de Cristo Jesus. Alabai, de cama, das tudo e amadarabaxé. Vamos pregar o evangelho verdadeiro, doa quem doer, querido. Se você começar, se Deus começar a usar você agora para trazer mensagens dessa dentro da tua igreja, vai ficar poucas pessoas aí dentro. Você tem que pregar o eco das pessoas, mensagens para agradar as pessoas, falar coisas. Não, isso é bíblico isso aí, por isso que Paulo está dizendo, ó, capítulo 10, versículo 14. Ao tema. A idolatria e o culto de demônio. Idolatria, quando Paulo refere idolatria, é o pecado. Pode vir, deixa vir. Gente que entra, querido, dentro de um ministério, dentro de um mês, está pregando o evangelho em cima do altar. Tem consagração, não tem compromisso com Deus e é aceitado dentro desses ministérios. E você acha que isso está agradando a Deus. Você acha que isso está agradando a Deus. Porque agora eu preciso abrir um culto aqui em casa, mas eu preciso agora de encher aqui em casa. Não vai caber de ninguém aqui dentro de casa. E não cabe porque o espaço é pouco, mas se vier 15, 20 pessoas para ficar lá no fundo, eu vou continuar pregando o evangelho verdadeiro. Eu vou começar a pregar assim. Se ele não tiver de acordo com aquilo que é de Deus, ele não vai nem pisar dentro da minha casa. Eu vou pregar o evangélico. O evangélico é transformação. O evangélico é transformação. Para Jesus entrar na minha vida, transformar a minha vida, eu aceitei o evangelho. Eu aceitei a Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia. A chuva está caindo. Escuta esse louvor. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. Deixa a chuva descer. Aleluia. Aleluia. Terra seca. Sou eu, Jesus. Sou eu, essa terra.
Sou eu. Tenha compromisso com Jesus, meu irmão. Tenha compromisso com Deus. Você tira só o domingo para achar que vai agradar a Deus com o que você está oferecendo na igreja? Tá não, você não vai agradar não. Você não vai, Deus está falando, você não vai agradar. Você não vai me agradar enquanto você não renunciar aos seus pecados. Enquanto você não desejar de mim, Deus está dizendo, a essência da adoração que eu tenho preparada para derramar sobre você. Deus está pronto, preparado para derramar uma unção sobre a tua vida, mas Ele está sendo impedido de você mesmo, de você ser um instrumento usado por Ele, porque você costumou com o pecado dentro do teu ministério. Isso faz parte da sua vida. Amado, fique com essa mensagem, fique com essa palavra em nome do Senhor e se converta enquanto é tempo. Se converta enquanto é tempo. Eu vou desligar a câmera. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.